Boa noite a todos e todas. Este vídeo aqui é uma atividade pedagógica não presencial de caráter extracurricular e ela destina-se aos alunos do curso técnico em segurança do trabalho. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes. Este vídeo destina-se aos alunos do curso técnico em segurança do trabalho do campus Duque de Caxias do IFRJ. Sejam todos muito bem-vindos e vamos assistir ao vídeo. Nós vamos ver as normas regulamentadoras, ou mais conhecidas como NRs. Como eu não sou profissional da área de segurança do trabalho, eu não vou me aprofundar no significado e todo o sentido acerca das NRs. Vou deixar essa explicação e esse conteúdo a cargo dos professores especializados em segurança do trabalho. Aqui nós vamos ver a física contextualizada à área de segurança do trabalho. Ou seja, nós vamos ver todos esses aspectos da física, como eles se inserem em algumas das NRs. Por isso, nós vamos pular a NR1 até a 5 e vamos direto à NR6, a norma regulamentadora que trata dos EPIs. O que é um EPI? EPI é um equipamento de proteção individual, diferente do equipamento de proteção coletivo, porque, como o nome diz, o EPI protege um indivíduo que usa o EPI. Agora, o equipamento de proteção coletivo protege vários indivíduos e ele tem um uso amplo, tá? Então, vamos ver a NR6 que trata dos EPIs. Não vou entrar nos detalhes da legislação, nada disso. Vamos direto ao anexo 1. Anexo 1, vamos tratar de alguns conceitos físicos que aparecem nessa NR6 dos EPIs. O primeiro que vamos tratar aqui é o conceito de calor e temperatura. Isso é muito relevante, porque tem gente que confunde calor com temperatura. Para não confundir, temperatura é o grau de agitação das moléculas, uma propriedade de todas as substâncias, porque nenhuma substância tem um nível de agitação exatamente igual a zero. Se existir algo assim, é o chamado zero absoluto, que é um conceito teórico, tá? Não medido ainda experimentalmente. Chega-se perto ao zero absoluto, mas não exatamente no zero absoluto. Então, temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas. E calor é troca de energia de um sistema, ou seja, a energia relativa a essa agitação das moléculas. Essa energia é transferida de um corpo a outro corpo. Isso é calor, essa energia transferida. Um corpo A de temperatura TA, essa temperatura TA é maior que a temperatura do corpo B, temperatura TB. Se a temperatura do corpo A é maior que a do corpo B, o calor é transferido do corpo A para o corpo B. Então, o corpo B aumenta a temperatura, o corpo A diminui a temperatura, até que cheguem a uma temperatura de equilíbrio térmico, ou seja, até que cheguem à mesma temperatura. Entenderam? Então, ao fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso de forma natural. Tá? O processo de refrigeração, você tem que realizar trabalho sobre o sistema para inverter essa seta aí. Ok? Entenderam isso? Então, essa é o conceito de calor. Um conceito importante também relativo ao calor é a mudança de estado da matéria. A matéria se apresenta no estado sólido, líquido ou gasoso. Quando você coloca calor em um corpo sólido, aumentando a temperatura desse corpo sólido, chega um ponto que as moléculas desse corpo vão estar se agitando tanto que ele vai mudar de estado físico, vai passar para o estado líquido. Quando chega nesse ponto, que é chamado ponto de fusão, a temperatura fica constante e a substância muda de estado físico, deixa de ser sólida
e passa a ser líquida. Quando se torna líquida, a temperatura começa a aumentar de novo, você dando energia ou calor ao sistema, até chegar a um outro ponto onde ocorre outra transição, dessa vez do estado líquido para o estado gasoso, é o chamado ponto de ebulição. Também a temperatura fica constante nesse ponto até que o líquido se transforme em gás, passe para o estado gasoso. Então temos aí a mudança de estado físico da matéria, devido à troca de calor. Isso se relaciona muito com a questão dos EPIs, que tem a ver com a questão do isolamento térmico, ou seja, evitar os danos devido à troca de calor. A eletricidade está relacionada ao movimento das cargas elétricas. Cargas elétricas, no caso, são os elétrons, cargas negativas que são muito mais leves que as cargas positivas e estão livres para se movimentar. O choque elétrico ocorre quando a descarga elétrica, ou seja, as cargas elétricas passam pelo corpo da pessoa. Isso provoca incômodo, dor e até danos mais sérios, tá? Reparem aí na figura o caminho da corrente elétrica das cargas elétricas passando pelo corpo do sujeito. Repare também que tem uma luva, um EPI, e ele não usa o EPI. Daí ele toma um choque e está sentindo dor ali, dá para perceber, né? Quem nunca tomou um choque, não é verdade? Isso é uma coisa comum. Qual o risco do choque elétrico? A corrente elétrica é medida em amperes. Miliampere é 1 ampere dividido por 1000. Então, a partir de 10 miliamperes, ou seja, 10 dividido por 1000, existe dor e contração muscular. De 10 miliamperes até 20 miliamperes, aumento das contrações musculares. De 20 miliamperes até 100 miliamperes, parada respiratória. De 100 miliamperes até 3 amperes, fibrilação ventricular, que pode ser fatal. Acima de 3 amperes, parada cardíaca, queimaduras graves, bem grave essa situação. Reparem também que quando a corrente elétrica passa pela cabeça ou pelos membros superiores, braços no caso, há um grande risco dessa corrente elétrica passar pelo coração. Se passar apenas entre as pernas, entre os pés, não tem esse risco. Isso é um motivo pelo qual o passarinho não morre eletrocutado quando pousa no fio de alta tensão, porque a corrente elétrica não passa pelo coração dele. Um dos motivos, ele também pode estar no mesmo potencial elétrico, no mesmo ponto, e sem DDP não tem corrente elétrica. Tá? O que mata, na verdade, é a corrente elétrica. A DDP é a diferença de potencial, que é a causa da corrente elétrica. Tá bom, gente? Então, há de ter muito cuidado em relação a isso. Pelo caminho que a gente vê, o dano é realmente grave. A resistência elétrica, que vocês estão vendo aí na figura, resistências comerciais. Pela lei de Ohm, que nós vemos ali, a DDP, a causa da corrente elétrica, é igual a corrente elétrica vezes a resistência elétrica. Pela fórmula de baixo, temos que a corrente I é igual a V sobre R. Então, quando a resistência aumenta, a corrente naturalmente diminui, porque a DDP é constante. Por exemplo, numa casa, o normal é 127 volts ou 220 volts de DDP. Tá? Esse é um valor fixo. A resistência muda. Se você está com o pé molhado no chão, sua resistência é baixa. Se você está com um EPI adequado de proteção contra a eletricidade, sua resistência é muito mais alta. E com a resistência mais alta, a corrente diminui, o seu risco de morrer com choque elétrico diminui bastante. Daí a importância do EPI para proteger contra o choque elétrico, porque ele aumenta a sua resistência elétrica. Entenderam? A resistência elétrica pode ser definida também pela terceira fórmula, pela DDP dividido pela corrente elétrica. Então, nós temos essas definições. No exemplo 1, nós temos que a DDP de 100 volts dividido pela resistência de 10 ohms resulta uma corrente de 10 amperes.
No exemplo 2, uma DDP de 100 volts dividido por uma resistência bem maior, de 1000 ohms, resulta uma corrente de 0,1 ampere de 10 amperes, como você pôde observar na tabela anterior, tá? Então, o valor da resistência elétrica protege o indivíduo se for um valor alto, porque se encontra ali no denominador desta fórmula que vocês estão vendo aí em destaque, ok? Dessa forma, nós temos o uso dos EPIs como proteção no caso dos profissionais em eletricidade, os eletricistas. Perfeito? E é isso aí. Temos essa situação que vamos aprofundar agora, vendo os EPIs do anexo 1. Agora temos a questão da mecânica, o movimento dos objetos. Em especial, nos interessa a questão da queda livre, o que acontece com o objeto caindo de uma determinada altura. O objeto ganha velocidade e, assim, ganha energia, provocando sérios danos no indivíduo. A fórmula que regula a questão da queda livre, altura igual a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aí você pode calcular a altura em cada instante de tempo durante a queda livre. Você pode também, a partir de outra equação, determinar a velocidade e assim calcular a energia transferida de um corpo ao outro, imaginando, por exemplo, que esse corpo que cai, ele vai estar caindo sobre alguém ou alguma coisa. Bom, no anexo 1, temos o item A, que trata do equipamento de proteção individual para a cabeça da pessoa. Então, nós temos como exemplos o capacete e o capuz. O capacete pode proteger contra choques e impactos mecânicos, aquilo que eu falei da questão, por exemplo, da queda livre. O trabalhador está lá na obra e cai um martelo lá do alto do andaime. Se o trabalhador lá embaixo não tiver de capacete, pode morrer com a queda devido à energia transferida, tá? Tem capacetes próprios para choques elétricos, usado pelo eletricista, que absorve a descarga elétrica por ter grande resistência elétrica. E tem capacete de segurança de proteção do crânio contra riscos provenientes de fontes de calor intensas, tipo capacetes e proteção da cabeça para o bombeiro, que trabalha com combate a incêndio. Tem que se proteger para não sofrer danos, tá? Então, tem de todo tipo. O capuz também protege contra riscos químicos e contra produtos, riscos de temperatura elevada, tá? E riscos de contaminação com produtos químicos. Então, esses são os EPIs de proteção para a cabeça, tá? Vamos ver a seguir umas figuras com alguns exemplos desses EPIs que vocês vão poder identificar facilmente, tá? Tanto os para proteção contra impactos, contra choques elétricos. Então, temos aqui, na primeira figura aqui acima, o sujeito com todo o equipamento completo, o EPI, o capacete contra impacto. Temos aqui, à direita dele, a moça e os outros profissionais com capacete também contra impacto. Eles estão numa obra, pode cair um objeto de um andaime, machucá-los. Abaixo, à esquerda, temos aí o EPI de proteção do eletricista, tá? Contra choque elétrico. E à direita, a proteção contra riscos biológicos ou químicos na touca ou capuz de proteção, tá bom? Importantes coisas assim. Não adianta proteger só os olhos, tem que proteger a face como um todo, né? Protegendo os olhos é uma boa coisa, mas a face protegida é melhor. Temos dois de cima profissionais da área química, que eles estão usando óculos de segurança. O segundo aqui, o óculos dele é mais discreto, mas você pode perceber o segundo em cima à direita que tem um óculos de segurança.
Temos o protetor facial nos profissionais da área de saúde contra risco biológico, tipo Covid-19, coisas desse tipo. Tem lá o escudo facial e embaixo, à direita, temos o eletricista trabalhando no circuito elétrico. Também tem um risco de fagulhas e partículas cortantes, então ele usa um escudo facial, que protege pelos soldadores. A máscara de solda protege o indivíduo contra impactos de partículas violantes, como poeira e tudo mais, e também contra a luminosidade. Aí nós temos exemplos de atuação do soldador. Reparem nessa máscara solta aí embaixo que tem um ajuste do escurecimento do visor. Então o visor pode estar mais escurecido ou menos escurecido. Isso vai depender da intensidade da luminosidade do momento da soldagem, tá? Pelo equipamento de soldagem. Então existe esse ajuste muito importante da luminosidade. Aí o equipamento de proteção para audição. E no item D temos o equipamento de proteção para respiração. Aí são as famosas máscaras cirúrgicas que está todo mundo tendo que usar devido à pandemia do Covid-19. Ali uma profissional da saúde com a máscara. Nosso sujeito aqui todo completo de EPI também tem a sua máscara, o seu respirador e também um protetor auditivo, tá? Temos os profissionais de saúde com suas respectivas máscaras. Esse profissional da área química com uma máscara muito sofisticada que filtra todo o ar, permitindo que ele possa estar numa região com muitos vapores e gases químicos altamente prejudiciais à saúde. Então ele pode ficar com uma certa segurança por ali, ok? Então são esses equipamentos de proteção auditivo, protetor auricular e em relação à respiração, são as máscaras de diversos tipos e funções. Okay. E no item F temos equipamento de proteção para membros superiores, tá? Então temos aí esses EPIs muito importantes, aí as luvas, as luvas muito especiais, luvas anti-corte, luvas anti-descarga elétrica, anti-choque. Aqui à direita, acima, temos o material dos eletricistas, acima, à esquerda, dos profissionais da área de saúde, e embaixo nós temos vários tipos de luvas para alta tensão, luvas para contracortes, né? Esse luva contracorte é usado por profissionais que fazem instalação de concertinas, são aqueles objetos cortantes que servem de segurança nos muros, tá? Então esse profissional usa esse tipo de luva para evitar ser cortado por aquele material cortante que eles instalam para a segurança das residências, tá? E ali nós temos também máscara usada. E por fim vamos ver o equipamento de proteção contra queda. O item seguinte, temos aí capacetes, luvas especiais para evitar a queda, botas, óculos de segurança específicos, cinturão, cinto de segurança, molinetes, ganchos, diversos equipamentos necessários para evitar a queda. Reparem na figura mais acima à direita, o gancho preso na barra, que evita que o trabalhador possa cair. Na figura mais ao centro, em cima, temos o gancho preso no poste. E em cima também, no meio, temos o gancho preso nas costas do trabalhador em algum outro ponto de apoio. Aqui aí embaixo à esquerda, vemos o gancho preso na escada, evitando a queda. E aí temos diversos tipos de cinturão, gancho, molinete, enfim, diversas coisas que evitam a queda do indivíduo. Quando o trabalhador ele cai, ele fica pendurado e evita a sua queda a uma altura muito elevada, salvando assim a sua vida. Então é isso aí, gente. Agradeço a participação.